No dia a dia, as pessoas se perguntam qual é o segredo de um casamento durar tanto? Por que relações se mantêm tão estáveis quanto outras se despencam? O que é que faz um relacionamento ser duradouro, gracioso, mantendo o encanto, enquanto que outros se esfumaçam logo depois dos primeiros tempos? Quais motivações asseguram a presença do amor? E o que faz com que o amor se ausente da relação de conjugalidade e se esvaie a relação no rompimento? Efetivamente, que há muitos conteúdos e motivações que justificam pelo que o amor permanece, cresce e engrandece-se, ou pelo que o amor mingua e como que se ausenta por não ter sido cultivado adequadamente. Aqui, no entanto, vamos configurar, para efeito de compreensão, aquilo que está na base, em torno do que outras circunstâncias se agregam, motivando que a relação se mantenha estável, progressiva, evolutiva ou instável, involutiva e caminhe para a separação. É que na relação, a dor de conjugalidade, duas forças presidem a relação. Uma força de atração, o eu, tu, um amando o outro. É uma força, portanto, centrípeta, que impulsiona um para o outro, para o centro. E há uma outra força que deve estar presente numa relação de conjugalidade saudavelmente, que é a força centrífuga, onde cada parceiro se sente projetado para fora. Essas duas forças precisam estar equilibradas. Essas duas forças, elas comunicam, portanto, essa interação eu, tu. Se essa força centrípeta, ela prevalecer sobre a força centrífuga, há um desequilíbrio da relação, porque a relação, ela se enfeixa numa simbiose. Mas se a força centrífuga impulsiona o eu e o tu, um para distante do outro, de tal modo que isso não se equilibre com a atração, tende a um sair da relação ou ambos se distanciarem, porque não há a motivação amorosa para a convivência a dois. Na verdade, a relação de conjugalidade, ela engloba essas duas forças que devem se equilibrar. Na fala de Jesus era amar o outro como a si, uma regra universal e que também está presente na conjugalidade. Quem a si não se ama, não ama o outro. Quem não a si se cuida, não cuida do outro. Quem a si não se percebe como alguém especial, de modo algum pode achar especial o outro e poder também ter um olhar de amorosidade para o outro. Essa correspondência é uma correspondência inevitável. Eu sou com você como eu sou comigo. É dialético essa perspectiva de relação. Logo, é possível observar um relacionamento que dê certo e que seja evolutivo ou não, dependendo de como essas forças estão colocadas na relação. Se a relação eu-tu está comprometida porque a força centrífuga, ela prevalece em relação à força centrípeta, o relacionamento está ameaçado. E esse processo aqui, ele alcança uma função. Essa força de alguém que está focando em si mesmo é a força do auto-amor, que deve se equilibrar com a força do amor ao outro. Quando meu pretenso auto-amor, esse amor, nessa perspectiva do eu, ele está muito sobreposto à relação de amorosidade com o outro, é porque eu talvez esteja no individualismo. Aqui talvez eu esteja adoecido e a relação está, portanto, comprometida. Se essa força prevalece,
eu abandono o outro, eu não cuido da relação, eu não invisto na relação, a relação fica precarizada, fica abandonada, porque um ou outro ou ambos estão se privilegiando. Mas se o inverso se estabelece, se a força centrípeta de amor ao outro, ela é maior do que a força de amor a si mesmo, ou seja, se eu tento amar você mais do que me amo, aí isso é uma disfuncionalidade também. Eu chego em você e me grudo em você. Eu faço de você a minha muleta. Eu estabeleço uma relação de mistura, de embolamento, simbiótica. Eu me descaracterizo e, pior, também costumo descaracterizar o outro. Às vezes um domina o outro e a relação fica uma relação profundamente comprometida. Porque a força de atração, ela está se sobrepondo à força que diferencia os parceiros. Esse é um outro adoecimento. Vejam que nós podemos comprometer essa interação saudável quando o eu se observa, se atende de tal modo em detrimento da relação que ele é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois você. Isso é uma relação de individualismo, de personalismo, de egoísmo, de abandono do outro. Na segunda circunstância, quando eu grudo em você e não me percebo, esqueço de mim, esse é um processo doentio porque eu não sei viver sem você. Você é o ar que eu respiro, você é a razão da minha vida. Sem você eu não sou ninguém, significa dizer que eu me despersonalizei. Eu perdi a minha identidade e também comprometo a tua identidade. É uma relação de grude, amalgamada. Não é uma relação saudável. É uma relação, portanto, comprometida e adoecedora. E esse casal corre o risco também de se separar. Então, essas duas forças, do amor ao outro, do amor a si mesmo, elas precisam estar equilibradas. E quando elas estão equilibradas é porque é amor. De que alguém está conseguindo se amar e está conseguindo, portanto, projetar o amor para o outro. E vice-versa. Então, para que um relacionamento ele possa evoluir, essas duas forças, que representam forças amorosas, elas precisam estar equanimemente posicionadas, porque elas objetivam funções bem específicas. Que funções elas objetivam? Vamos ver. Um bom casamento, ele é feito de união e diferenciação. União significando que duas pessoas conseguem estabelecer uma relação de amor, de integração, de unidade e de diferenciação, porque cada um é um na relação. Dois espíritos, dois mundos que se envolvem nessa dança de acasalamento e de distanciamento razoável, assegurando as individualidades. No casamento dia após dia, como diria Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, essa relação, ela é grandiosa, porque é uma relação do eu e do tu, que compõem um nós, e que assegura que cada um seja singular, tenha a sua própria identidade. O eu não engole o tu, não suprime o tu, nem vice-versa. Porque se isso acontecer, há um desrespeito pela individualidade do outro. O outro deixa de ser ele, abandona os seus amigos, abandona os seus familiares, abandona a sua crença, dominado pelo um outro. É desrespeito, é desamor, é crueldade às vezes para com o outro. Numa relação de amorosidade, portanto, há essa troca de culturas, há essa permuta pelo processo da convivência, mas está claramente posto de que o eu e o tu é que compõem o nós, e não um nó. Um nó
que precisa ser desatado, um nó que impede que as pessoas tenham as suas individualidades, que tenham a sua própria personalidade. Portanto, essas duas forças graciosamente amorosas, elas são postas desse jeito. Amor a mim mesmo e amor a você. Amor a mim mesmo e amor a você. Diferenciação e união. E essa dança faz com que eu possa me movimentar, cada um com a sua individualidade, o seu trabalho. Podemos ter amigos que sejam comuns ou não, podemos às vezes ter crenças diferenciadas, gostos de músicas diferenciadas, e isso não nos impede de nos manter um acasalamento, ao contrário, nos permite que possamos trocar um com o outro e nos enriquecer reciprocamente. Esse é o padrão daquilo que Jesus talvez tenha proposto àquele tempo, colocado na dimensão da conjugalidade. Amar o próximo como a si mesmo.